Olá, somos do Grupo 4. Eu sou o Matheus Badin, supervisor comercial aqui da Seara. Nosso grupo é composto aí pelo Rovilson, que também trabalha na Seara, Ana Beatriz e José Bruno, que trabalham aí na Friboi. E hoje a gente vai apresentar nosso trabalho referente à disciplina Desafios Reais dos Negócios. Né? Nosso desafio é referente ao canal indireto, crescer 4 pontos percentuais em relação à distribuição numérica do primeiro semestre de 2024. E agora, para dar start aí no nosso trabalho, a gente vai começar com a Ana falando da matriz SWOT. Bom, obrigada, Badin. Gente, eu sou a Ana Beatriz, sou coordenadora da Friboi aqui de DMG, do CD de DMG, e agora eu vou apresentar para vocês a nossa SWOT para a gente poder entender um pouco como está a nossa empresa no mercado atual. Começando, né, falando sobre a Francis, a gente tem uma marca com muita experiência de mercado, com 52 anos de mercado. Isso traz uma fortaleza para a gente em espaço, né, trazendo uma representatividade muito grande no canal indireto. Então, a gente tem 55% das vendas da Francis focado no canal indireto, mais que a metade. E é uma fortaleza que a gente tem também nesse canal indireto, né, de forma geral, é a participação que a Francis tem no Sudeste. Então, 40% da participação que a empresa tem é focada em uma das regiões mais populosas, uma das regiões exemplo do nosso país, né? Focado nessa força que a empresa tem, nessa experiência de mercado, nesses anos de mercado, ela trouxe um ponto muito positivo esse ano, que foi o lançamento da nossa linha Brasilidades e o nosso lançamento de mix, né, com hidratante e desodorante. A gente tem uma forte presença no mercado em relação a essa linha Brasilidades, foi uma inovação muito positiva da empresa, né, que trouxe uma força muito grande, uma lembrança de marca, né? Então a gente está sempre se reinventando, apesar de ser uma empresa com 52 anos, você mostra que a gente está sempre se reinventando no mercado. Então a gente utilizou dessa força, né, para criar essa linha Brasilidades e também trazendo umas campanhas televisivas e as mídias digitais com umas influenciadoras que chamam mais atenção no mercado. Então, a gente trouxe para nossa marca a Isis Valverde, que foi uma influenciadora de um alcance muito grande, né? Uma diferença muito grande para os influenciadores que a gente estava trazendo ao longo do tempo, né? Então, a Isis Valverde foi uma influenciadora, um investimento muito positivo que a empresa teve. Em decorrência dessas forças, a gente tem os pontos da fraqueza. Então, trazendo para vocês, apesar dessa diferenciação, a gente ainda investe pouco em marketing e divulgação. A gente tem um investimento de 13% em marketing e divulgação, o que acaba afetando a nossa falta de diferenciação nos mercados regionais. Então, nossa participação é muito positiva no Sudeste. Porém, no Centro-Oeste, Norte e Nordeste, a gente tem apenas 25% de participação em cada um deles, o que traz essa falta de diferenciação nessas praças regionalizadas, né? Isso impactando também o nosso canal direto por conta dos nossos distribuidores e atacadistas que ficam nessas regiões. Então, a gente acaba tendo uma baixa lembrança de mercado nessas regiões, impactada pelo esse investimento baixo que a gente tem de marketing, né? Trazendo também um outro ponto, é o mix que a gente tem uma dependência muito grande em sabonete em barra, o que acaba trazendo para a gente uma dificuldade num mix maior presente no nosso cliente, tanto no ponto final, né, no ponto de venda, quanto no cliente do canal indireto, na hora que a gente vai vender para ele. Falando sobre o nosso mercado externo, a gente tem as nossas oportunidades. Das oportunidades, a gente traz mais sobre o ponto de venda. Então, falando sobre o ponto de venda, sobre a jornada do cliente, a gente tem a oportunidade, através de pesquisas, a gente viu que brindes e materiais de PDVs, eles impulsionam a venda do cliente na hora que ele está lá no ponto de venda. Além da embalagem também ser uma coisa muito influenciável, 99% das pessoas elas são influenciadas através da embalagem que elas olham na hora do ponto de venda. E também a gente trouxe que 47% dos consumidores eles decidem em relação ao sabonete, né, em barra, que a gente traz essa pesquisa, eles decidem qual é a marca que eles vão comprar no ato da compra, né? Então, lá no ponto de venda, o que traz essa oportunidade para a gente de trazer uma diferenciação dentro do ponto de venda. Também trazendo sobre o mercado em geral, a gente tem que em 2023 o mercado de perfumaria cresceu 3,7%. Então, é um mercado que vem crescendo ao longo do tempo aí e que consegue atingir o público melhor, um público mais amplo. Falando sobre ameaças, a gente traz também em relação ao sebo, que hoje em dia é a nossa matéria-prima principal
ela é uma matéria-prima que está sendo muito valorizada ultimamente e está sendo muito. A importação dela aumentou, o que causa um aumento de custo, né? E esse aumento de custo acaba trazendo uma dificuldade para a gente poder repassar o preço no mercado, tanto em relação da gente para o nosso distribuidor, tanto em relação do distribuidor para o ponto de venda, já que a gente não tem esse controle, atualmente a gente não tem esse controle do ponto de venda que a gente está distribuindo, né? Além disso, a gente traz também a fortaleza dos nossos players no mercado. Então, a gente tem uma concorrência muito grande. O mercado de higiene e beleza é um mercado muito volátil, então a gente tem muita concorrência nesses mercados que atualmente elas possuem uma lembrança de marca maior que a gente, né? Como Dove, Lux, Natura, que são marcas que a gente traz como exemplo, como ameaça para a gente. Esse foi o nosso SWOT e agora a gente vai passar para a casa da estratégia para mostrar para vocês como que a gente vai resolver esse desafio. Gente, continuando na casa da estratégia, a gente vai trazer para vocês como é o nosso objetivo para poder atingir esse desafio de crescer 4 pontos percentuais na distribuição numérica. A gente vai fazer isso através da criação de um programa de consultores técnicos nos distribuidores e atacadistas que atualmente são nossos principais clientes do canal indireto. A gente vai fazer isso para poder estreitar o relacionamento e conseguir aumentar nossa participação nesse canal indireto. Além disso, para poder suprir as necessidades dos nossos clientes, a gente vai aprimorar um mix de brasilidades, trazendo uma nova proposta, né, para a gente poder atingir um mercado maior. Para poder sustentar esse nosso objetivo, nosso primeiro pilar fala sobre distribuição numérica nessas regiões que a gente quer atingir. Nossa primeira ação é a criação de um time interno dedicado a dar treinamento aos vendedores e distribuidores. Então, esse time, como vocês conhecem o N10 da Friboi, por exemplo, a gente vai ter um time dedicado para treinar esses vendedores dos nossos distribuidores, para que eles possam ficar expert na França e saber toda a negociação, qual a objeção que ele vai ter que quebrar na hora de vender esses produtos, para ajudar a gente também a ter uma maior participação no mercado. Além disso, a gente vai ter um time dedicado a aprimorar as vendas no nosso atacadistas. Então, além da gente ter para os vendedores, a gente vai ter para os atacadistas, que é para a gente ter um controle maior no ponto de venda. Então, a gente vai ter esses times dedicados que vão. O pessoal vai explicar um pouquinho mais para frente, mas basicamente eles vão ser times que vão passar nas lojas, vão ver como está o andamento dos produtos. E com esses dois benefícios, nosso objetivo com esse pilar é a gente também prospectar clientes. Então, a gente vai prospectar novos distribuidores, novos atacadistas, para a gente poder aumentar a nossa carteira no sentido do canal indireto. Para o nosso segundo pilar, a gente tem o programa de incentivo. O programa de incentivo, a nossa primeira ação vai ser para os distribuidores e atacadistas. Esse programa de incentivo ele vai ser para o nosso cliente, para a gente poder aumentar a nossa participação dele, tanto em relação ao volume, quanto em relação a mix, para assim a gente poder trazer mais o nosso produto para o ponto de venda para o consumidor que está procurando a gente no mercado e às vezes não acha, né? Além dessa questão do programa de incentivo para os clientes, a gente vai ter uma premiação interna para os nossos vendedores, focados no vendedor canal indireto. Hoje em dia a gente já tem o programa Faixa Preta, que é excelente, mas a gente vai ter um programa focado nos vendedores do canal indireto para a gente poder impulsionar essa prospecção de clientes novos, né? Além de estreitar nosso relacionamento com os clientes que a gente já tem, o objetivo é a gente trazer clientes novos para o mercado, para nossa carteira. No nosso terceiro pilar, a gente tem mix de produtos. Primeira ação nesse mix de produtos, a gente vai criar uma caixa mista. Então, essa caixa mista, ela seria focada para os nossos distribuidores mesmo, né? Então, perfumaria, que é um nicho menor, né? Um espaço menor, eles não têm tanto estoque para guardar, tem muito concorrente. Nosso objetivo é fazer essa caixa mista para que ele possa ter variedade. Então, ao invés de ele pedir uma caixa com um produto só, ele vai poder pedir uma caixa com duas variedades de sabonete, por exemplo, para ele poder ter o nosso mix no ponto de venda, né? Para o cliente ter essa opção e enxergar que a França está ali. Além disso, a gente vai ter um box com diferentes fragrâncias. A gente colocou ali, por exemplo, a granada. Então, a gente vai usar dessa linha Brasilidades para poder chamar a atenção do cliente no ponto de venda. Então, colocar aquele box com várias fragrâncias, além das fragrâncias que a gente tem, as novas que a gente vai criar, a gente vai colocar num box para poder chamar a atenção do cliente no ponto de venda. E por último, nesse pilar, a gente vai ter expansão da linha Brasilidades, né? Então a gente quer trazer o desodorante e o hidratante para essa linha Brasilidades com aromas regionais. Então a gente quer atingir essas regiões através de novas fragrâncias que eles se identificam de uma forma melhor.
E por último, para poder fechar todo esse nosso, para ter essa sustentação para essa nossa estratégia, a gente tem as mídias sociais e o merchandising. As mídias sociais, a gente vai fazer ela regionalizada para a gente poder crescer a visibilidade que a gente tem nessas regiões que não estamos atingindo, como a gente viu na SWOT. A gente vai ter uma campanha mais regionalizada, focada na cultura de cada estado, e a gente vai criar uns MPDVs maiores que chamem a atenção no ponto de venda do cliente. Até porque, como eu disse, no ponto de venda a gente tem muita concorrência, principalmente nesses mercados que são maiores. Então, o objetivo é a gente chamar a atenção do cliente para que ele veja que a nossa marca está ali presente para ele comprar. E por último, também a gente vai ter influenciadores influenciadores regionais, que são influenciadores que vão ter um alcance mais focado na região, com que o público-alvo que a gente está querendo atingir se identifique mais. Com essa casa de estratégia, agora a gente vai especificar um pouco mais o nosso plano de ação. Passo a palavra para o Badim. Obrigado, Ana. Agora passando aí para casa, né, do plano de ação, começando com o nosso primeiro plano de ação, a gente tem o programa de desenvolvimento dos distribuidores, né, que a gente tem algumas ações a partir dele, mas principalmente a gente criar a relação com os nossos distribuidores, aproximar a gente com os nossos distribuidores, e a gente tem um time dedicado para ajudar e impulsionar o trabalho do nosso distribuidor, que hoje a gente sente que a gente tem uma grande dificuldade, né, principalmente nas praças do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, porque a gente fica 100% dependente do distribuidor. E, consequentemente, se eles não trabalham bem nosso produto, a gente também não trabalha bem no ponto de venda. Então, para a gente conseguir aumentar essa distribuição numérica, a gente pensa em contratar um time dedicado justamente para prospectar, né, de consultores técnicos, para prospectar clientes para esses distribuidores, né, tanto prospectar quanto ajustar, ajeitar ali as lojas desses clientes que ele está passando já, para a gente conseguir aumentar a base do distribuidor e, como consequência, né, a gente crescer a nossa distribuição numérica nessas principais praças, que seriam Nordeste, Norte e Centro-Oeste, que seria o foco dessa primeira ação. Seriam apenas essas 3 praças, né? Isso seria para maio do ano que vem, justamente para a gente ter tempo de treinar e desenvolver esse time, né? E serem contratados em torno de 30 pessoas, para que a gente consiga fazer um trabalho em todos os 19 estados muito bem, e em algumas principais praças, como Salvador, a gente ter mais de uma pessoa, porque são lugares que demandam essa necessidade, né? E aí isso seria tanto para a gente conseguir aumentar a quantidade de clientes do nosso distribuidor, mas também para a gente promover treinamentos para esses distribuidores trabalharem melhor os nossos produtos, porque hoje a gente vê que o distribuidor ele trabalha tanto o nosso quanto o do concorrente e ele normalmente dá prioridade para o concorrente. Então, a gente conseguiria se diferenciar dando um apoio para ele mesmo, aproximando a gente, né, dos principais distribuidores dessas 3 regiões, que hoje são o nosso maior gap. Quando a gente fala do nosso segundo plano de ação, que é o programa de incentivo Faixa Azul, ele é um programa de incentivo para diferentes vertentes aí, para a gente atingir diferentes perfis. Então, a gente tem a nossa campanha para o distribuidor, que a gente já possui dentro da Flora, mas seria uma campanha para aproximar ainda mais os distribuidores das praças, né, do Centro-Oeste, Norte, Nordeste, que a gente tem uma dificuldade de relacionamento, mas também para a gente fazer um programa de incentivo voltado para os nossos colaboradores. Então, um programa de incentivo para o time de vendas direto e híbrido, que hoje a gente tem em operação, né? Mas também para os nossos consultores técnicos que a gente está contratando. Então, desses consultores técnicos, né, a medida de avaliação seria a quantidade de clientes novos comprantes eles trazem para o distribuidor, que seria basicamente quanto eles estão agregando de fato no negócio do distribuidor, né? E para o nosso time direto e dedicado, a gente teria alguns indicadores, já que a gente consegue avaliar a performance mais no tete a tete. Essa campanha ela seria uma viagem a nível nacional, tal como né, a campanha do Rota da Conquista, que a gente tem aqui hoje dentro da Seara. Uma campanha de incentivo mesmo, que impulsiona a gente a vender mais, a fazer esse a mais. Então, tanto a gente estaria nas métricas como o time Flora, né, como o time de consultores técnicos, como os distribuidores. E aí uma viagem englobando todo mundo, a gente aproxima, faz relacionamento e agrega muito valor, né, à nossa empresa. Isso como eu expliquei, seria basicamente para a gente agregar valor, aproximar os nossos distribuidores da gente, que hoje é um gap gigante que a gente vê com essas principais praças, né? E, consequentemente, melhorando aí nossa performance nesses principais estados. Agora passo a palavra aí para a gente falar de campanhas regionalizadas aí para o José Bruno. Obrigado, Matheus. Meu nome é José Bruno, sou coordenador Friboi, a parte de Wix Solution aqui no estado do Rio. Falando um pouquinho dessa ação que nós vamos fazer, nós vamos montar campanhas regionalizadas, digitais, específicas para cada região. Não serão campanhas grandes, campanhas mirabolantes,
mas vão ser campanhas simples, né, objetivas. O intuito dessas campanhas realmente é mostrar a cultura de cada região e colocar e mostrar que a linha Brasilidades ela tem tudo a ver com cada região do nosso país. Para isso, a gente vai observar ali as festas regionais, vamos observar ali alguns feriados regionais e montar nossas campanhas dentro de cada região nesse sentido. A gente pensa também em montar um time de influenciadores, como nós falamos lá no início, usar influenciadores locais, regionais, influenciadores menores, não usar influenciadores grandes, né, mas influenciadores menores, com a média de 50 mil, 300 mil seguidores, a fim da gente ter realmente um marketing orgânico, né, sem nenhum custo. A ideia é mandar alguns kits para esses influenciadores com os nossos produtos, a fim que eles venham estar divulgando esses materiais e divulgando a nossa marca ali também. Dessa forma, nós queremos atuar com mais intensidade nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, que é onde está voltado mais o nosso trabalho. Aí, falando sobre a implementação de MPDV, a gente tem visto que no Brasil, né, a parte de sabonetes, ela é bem ruim, esse trabalho de MPDV. Então, qual é a nossa ideia? Nossa ideia é realmente chamar a atenção, usando materiais como tablets, faixa de ondas, displays, materiais que realmente vai chamar a atenção do cliente e vai influenciar diretamente ali na tomada de decisão no ponto de venda para que o cliente venha tomar a decisão de comprar o nosso produto. E também aumentar a nossa lembrança, né, nos nossos consumidores, de forma que a gente possa crescer, no top of mind aí. E falando sobre a criação de materiais, nós vamos criar esses materiais de MPDV entre janeiro e março e vamos fazer distribuição desses materiais a partir de abril. Nós vamos enviar os materiais para os distribuidores e também para os nossos técnicos, como foi falado, a fim de que a gente garanta aí uma boa execução no nosso ponto de venda. Agora eu passo para o Rovilson aí, né, para dar continuidade ao nosso trabalho. Meu nome é Rovilson, eu sou supervisor de vendas no varejo, no MS, aí trabalho na Seara. Vamos lá, pessoal, falando sobre a expansão da linha Brasilidades, né, quando a gente ouve, a gente entende que a linha Brasilidades ela foi um sucesso, né, foi uma virada de chave mesmo, um marco para a marca Francis, né, tanto em mídias físicas quanto em mídias sociais, trazendo assim novos públicos para a marca, né. Então a nossa intenção é usar esse sucesso da linha, lançar novas fragrâncias dentro do nicho de hidratantes e desodorantes, buscando lançar aí 2 ou 3 fragrâncias das que mais se destacaram na aceitação do público, né. Além disso, também a gente pretende criar, né, uma caixa mista com 3 ou 4 fragrâncias de sabonetes de diferentes linhas, e com isso ajudar o nosso distribuidor a performar diferentes fragrâncias em clientes de pequeno e médio varejo, assegurando assim uma maior presença no PDV, né? Para isso, a gente vai fazer aí umas campanhas de marketing para engajar o consumidor e promover os novos produtos, né? Com isso, a gente visa diversificar o portfólio, né? Fortalecer a marca e atrair novos consumidores. Vamos também, professor, criar aí um kit com todas as fragrâncias dos sabonetes, né, da linha Brasilidades, em uma box, oferecendo aí um desconto de 15%, fazendo assim com que a gente tenha uma maior captura de clientes aí no ponto de venda, assim como já citado aí pelos meus colegas aí, né, a gente tem aí alguns PDVs que não tem tanto espaço, né, então assim, a gente vai criar essa box, dar um desconto para que a gente consiga atingir um maior número de clientes aí. Essa estratégia a gente visa aí garantir um lançamento bem sucedido e aumentar as vendas, expandindo a marca e a presença aí no PDV. Tá? Falando sobre calendário, então a gente preparou aí o calendário para o ano de 2025, né, com um plano de desenvolvimento aí, com a contratação e treinamento dos consultores de fevereiro a abril de 2025, né, uma vez contratados e treinados, serão liberados aí de maio a dezembro de 2025 para o treinamento do time dos nossos distribuidores, né. Com relação ao incentivo da faixa azul, a gente vai ter aí a campanha valendo tanto interna para o DDF quanto para os consultores no mesmo período, que é de janeiro a dezembro de 2025, ok? Para as campanhas regionalizadas, a gente vai ter alguns momentos diferentes, né? Então, mídias digitais e físicas de maio a setembro de 2025, né? E dada a sazonalidade das campanhas, né? Os prescritos serão enviados para os influenciadores regionais
em 3 momentos diferentes. A gente vai fazer a primeira leva aí em janeiro de 2025, a segunda leva sendo em julho de 2025 e encerrando aí o ciclo de envio dos press kits em novembro de 2025. Com relação ao MPDV, nós teremos aí de janeiro a março a criação e confecção desses MPDVs, né, com a distribuição ocorrendo em 2 momentos, para que não chegue tudo de uma vez no distribuidor, né, e acabe aí estragando, se perdendo, enfim, né. Então a gente vai ter aí de janeiro a março a criação e a confecção, e a distribuição em um primeiro momento em abril de 2025, em setembro, né, a gente vai fazer um segundo envio para os distribuidores, né. Sobre a expansão da linha Brasilidades, né, teremos aí a criação da caixa mista em fevereiro de 2025, a criação do Box Francis abril de 2025 e o desenvolvimento, né, da linha Brasilidades do nicho de hidratante e desodorante de janeiro a setembro de 2025. E a gente está projetando o lançamento dos produtos, né, desse nicho de outubro a dezembro de 2025. Eu quero aqui, em nome de todos os integrantes do Grupo 4, agradecer a atenção de todos e vamos com garra absurda.